Basicamente, tudo aquilo que está voando que não há como identificar, a gente chama de OVNI, objeto voador não identificado. Nossa, ia cair dentro de um buraco agora. Então, quando eu parei ali naquele local, eu percebi que se aproximava um objeto muito grande, luminoso no céu. Tinha um formato esquisito e esse objeto ele ia bem devagar, silencioso. Basicamente, tudo aquilo que está voando que não há como identificar, a gente chama de OVNI, objeto voador não identificado. Apesar de a ciência afirmar, né, que mais de 90% dos avistamentos eles têm alguma explicação, seja um fenômeno meteorológico, ou um balão meteorológico, ou um drone, ou um avião, ou alguma tecnologia de algum país, né? Existe uma porcentagem mínima aí, acho que 5%, porém essa porcentagem ela faz com que as pessoas continuem olhando para os céus e monitorando em busca de algum OVNI, né? Também conhecidos como UAPs ou UFO. Mas esse assunto não é um assunto atual, como falei, é um assunto antigo, né? Nossa, ia cair dentro de um buraco agora. É um assunto antigo e eu poderia citar alguns casos aqui no Brasil, como por exemplo em 77, o caso chamado Operação Prato, né? Que as pessoas de Colares, a 100 km, se não me engano, de Belém, começaram a entrar em pânico porque eles afirmavam que luzes, né, aparelhos, objetos vinham a toda hora, de dia, de noite, e atiravam um feixe de luz, e essa luz queimava as pessoas e sugava o sangue dessas pessoas. Inclusive o coronel, o comandante dessa operação, chamado Irangê Holanda Silva, ele confessou, né, após muitos anos depois da operação, ele confessou que de fato eles tiveram lá contato com OVNIs, né? Inclusive ele disse que um ser fez contato com ele e misteriosamente 15 dias depois o coronel ele se suicidou, né? Porém, o suicídio não tira nem altera em nada o relato, pelo contrário, né? Aumenta as especulações. Inclusive há pessoas, né, até hoje idosas, que viveram esse fenômeno, é um fenômeno bem interessante, viveram nessa época e confirmam também. Existe também o depoimento de uma médica psiquiatra que atendeu no tempo, né? E essa médica ela confirmou, né, que ela viu o fenômeno de perto e inclusive foi ameaçada pelo próprio exército. Também existe o caso de 1986, né, quase aí, 10 anos depois, um evento conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. Basicamente várias luzes, né, vários objetos invadiram o espaço aéreo e foi um verdadeiro festival de OVNIs no Brasil, sendo necessário até enviar alguns caças Mirage para perseguir os OVNIs. Porém, o relato de um piloto, né, confirma, né, tudo que a gente está falando aqui, e além de confirmar tudo isso, ele teve o OVNI próximo ao seu avião, a seu caça, né, e quando o OVNI estava na mira, né, no radar, quando ele ia disparar o míssil, o OVNI acelerou a mais de 15 mil km por hora, desaparecendo dos radares, né. E o relatório final foi de que o objeto existiu, os objetos, né, eram reais, e que além de reais eles demonstravam inteligência, né? Um laudo inconclusivo desse fenômeno. E lá no final da década de 90 a gente também teve um caso aqui no Brasil, conhecido como o incidente de Varginha, né? Na qual 3 mulheres estavam passando pelo um terreno baldio, e enquanto elas passam pelo terreno baldio, elas veem uma criatura, né, baixinha, marrom, brilhosa, com os olhos vermelhos, com algumas protuberâncias na cabeça, 3, se não me falha a memória, e elas entram em desespero, né? E posteriormente o exército fecha aquela região e há relatos aí bem fortes, né? Como eu falei, o Edson Boaventura do canal Enigmas e Mistérios já falou várias vezes sobre isso. Ele é um ufólogo renomado que acompanhou e ele diz que há muitas provas que o exército capturou essas criaturas e levaram em caminhões, né, com caixas.
Há relatos de pessoas que viram um OVNI na noite anterior caindo na região. Então você pode pesquisar sobre esses casos, né? Como eu citei a Operação Prato, que para mim é um dos mais fortes que tem a respeito do assunto. Pode pesquisar a noite oficial dos OVNIs e o incidente em Varginha. É claro que existem outros casos também aí, como no Novo México, né? E tem aquele caso de Roosevelt, né, que um OVNI caiu e que as autoridades capturaram e levaram para a Área 51. E hoje eu estou voltando aqui num local que eu, meus irmãos e minha irmã, nós vimos um OVNI. Esse fato ele ocorreu em meados dos anos 2000. A gente era uma família bem simples, né? Nesse local tinha poucas casas, tinha muito mato, não tinha nada calçado. E assim, quando dava mais ou menos 6h30, 7 horas da noite, a gente já entrava, né? Era um costume do pessoal mais antigo. E nesse local a gente teve um contato com um objeto, né? Um objeto grande, um objeto que a gente conseguiu visualizar, inclusive os detalhes dele. Então estou retornando lá no local para mostrar a vocês, né? Apesar de que quando isso aconteceu eu tinha em média acho que uns de 10 a 13 anos de idade. Minha irmã ela tinha uns 17 anos, né? Então eu não vi sozinho. Uma pessoa falou pra mim: não, então porque se você viu, porque você não tirou uma foto? Pessoal, lembrando que em 2001, 2002 a nossa diversão era soltar pipa e jogar bola. A gente brincava na rua o dia todo, a gente não tinha celular. Eu lembro que quando meu pai comprou um celular na década de 2000, foi um celular da Xuxa, né? Aí depois ele trocou por um Oi Lanterna, né? Que o único jogo que tinha era aquele jogo da cobrinha, que você ficava desviando os obstáculos para fazer ela ficar maior. Basicamente só isso. A gente não tinha acesso a nenhum meio tecnológico importante na época. E eu não sei nem se existia no tempo, em 2000, celular com câmera capaz de fazer gravações em boas qualidades. Esse local aqui é a estação de trem. E vocês vão entender o porquê que ela é muito importante nesse relato. Inclusive o trem está chegando aí. O trem, né? Não, mas um VLT, que é um upgrade aí do trem, né? Deixa eu ver aqui se dá pra passar. Não tô a fim de morrer agora não. Vocês podem ver que o VLT, o trem, ele passou ali atrás. E todo dia esse era o percurso do meu pai. Ele descia, né, ali na estação de trem e vinha por esse caminho aqui a pé, tá? Ele vinha a pé, ele trabalhava numa fábrica que prestava serviço para Petrobras no tempo. Então esse era o percurso dele. Agora aqui era poucas casas, era muito barro, era muito mato, né? Tá bem diferente, mas era um local, digamos que um pouco afastado das localidades mais movimentadas. Então a gente todo dia, quando dava aproximadamente 6h30, esse horário aqui, 7h30, a gente vinha para a esquina da nossa casa. A gente vinha para a esquina da nossa casa, que eu vou mostrar que é bem aqui na frente, e a gente esperava o nosso pai aparecer ali em cima. Quando ele aparecia, a gente corria até ele e abraçava ele. O problema foi que nesse dia tudo foi diferente. Eu não lembro se foi nessa rua ou se foi nessa. Eu acredito que a gente morou nessa daqui. Mas basicamente nessa rua, quando deu o horário do trem passar, a gente escutou daqui a buzina, né, que é bem próximo, como vocês podem ter notado aí. A gente morava em uma dessas casas aqui. E quando a gente escutou a buzina, a gente veio correndo daqui em sentido à esquina aqui da rua, né? Lembrando que estava bem deserto, não tinha muitas pessoas, tinha poucas casas, tinha muito mato aqui nessa região. E quando a gente chegou aqui na esquina, eu vou até parar aqui. Eu não parei ali não, porque o povo vai achar que eu vou assaltar eles. Mas eu vou editar aí no computador. Então quando eu parei ali naquele local, eu percebi que se aproximava um objeto muito grande, luminoso no céu. Ele tinha um formato esquisito. E esse objeto ele ia bem devagar, silencioso. Um formato como uma cabeça de uma bala.
e ele tinha como se fosse um fogo na frente dele, nesse bico dele, ele era arredondado, e ele foi em direção a gente, porque a gente ficou observando ele, e em determinado momento ele começou a se aproximar. Aquele objeto grande, né? Não era um avião, não era um balão, e veio sobre a nossa direção e parou rente a eu e meus irmãos. A minha irmã já estava lá porque meu irmão foi chamar ela, ela chegou lá e observou o objeto. Então o objeto ele fez esse percurso aqui, ó. Ele veio daqui indo lá para baixo. O menino gritou ali, o cara tá gravando. E quando ele chega aqui, a gente vai correndo para casa desesperados, porque a gente não sabia o que era. E quando a gente para e olha para trás, o objeto simplesmente ele acelera de 0 a uma velocidade absurda e desaparece no meio do céu. No outro dia, a gente perguntou a uma mulher que era comerciante, morava próximo da nossa casa, e ela disse que saiu no jornal que um balão tinha caído. Só que eu observei o objeto e a gente percebeu que não era um balão. O objeto tinha um formato totalmente estranho. Por mais que muitos dos casos sejam explicáveis, existe aí uma quantidade, uma porcentagem mínima e ela não pode ser ignorada, porque o fenômeno é real, existe, né? E posteriormente eu vou contar outros relatos aí na minha família. Não vou cortar esse vídeo, vou deixar o vídeo direto. Se você gostou aí, se inscreve no canal, deixa o like, coloca aí nos comentários se você acredita ou não. Um forte abraço e até o próximo vídeo.